Amigos do grupo de estudos Elion Pova, aqui no nosso curso de extensão em saúde ortomolecular. Vamos iniciar o nosso módulo 5 sobre osteoporose e uma doença inflamatória. E também vamos estar falando um pouco sobre artrite e doenças articulares, tá? Então, inicialmente, gostaríamos de abordar uma questão muito importante, que é a ocorrência mundial dessas doenças está atingindo níveis muito elevados em todo o mundo, né? Nós temos aqui, por exemplo, nesse slide de 2015, referências a valores assim bem preocupantes, né? Como, por exemplo, Estados Unidos, 14%, né? Pessoas com 65 anos ou mais, né? É uma incidência muito significativa, né? Aqui, por exemplo, no Japão já preocupa bastante, né? Um país que tinha baixos índices, mas a questão da longevidade que também vai levando a uma ocorrência maior dessas doenças chamadas doenças senis, né? Você veja aqui na Europa, 15%, ou já superando 15%. Nós vamos mostrar dados no slide a seguir, os slides a seguir, de 2023, já pontuando 17,7% em incidência de osteoporose nos maiores de 65 anos e a partir, segundo a International Osteoporosis Foundation. Então, não temos dúvida, né? Uma situação grave, né? E você veja que nos locais que nós temos uma incidência muito menor, vemos aqui na África, por exemplo, né? E também na Ásia, aqui Índia, por exemplo, números muito menores, né? Então, cabe a gente refletir sobre hábitos de vida desses povos, né? A atividade física nessas regiões, que são, entre aspas, menos progressistas, porém, no aspecto saúde, acho que é o contrário, né? Porque estão em maior atividade física, caminhando mais, né? Devido às próprias dificuldades de tecnologia, de disponibilidade de veículos, enfim. E também a alimentação, né? Então eu acho que cabe muito essa reflexão para nós, porque algumas regiões apresentam índices que eu consideraria satisfatórios, aceitáveis, né? Aqui vocês veem, por exemplo, esse slide eu peguei da International Osteoporosis Foundation, que é uma entidade muito importante e é uma entidade que acompanha, né, e mapeia mundialmente a evolução, tratamentos, opções, enfim, com relação à osteoporose, né? Então, esse dado aqui, tirado aqui do site, que eu sempre coloco para vocês, sempre todas as fontes, que é para vocês poderem confirmar tudo aquilo que está sendo falado e também expandir os conhecimentos, né? De 2020, então vocês vejam que já temos uma projeção de 2/5 desculpa, das mulheres com incidência de osteoporose numa faixa etária mais elevada de 80 anos, né? Só que o mundo está caminhando para isso, o mundo está ficando mais longevo. Então nós precisamos olhar isso, porque as pessoas vão ficando mais idosas e mais suscetíveis à osteoporose, e o problema grande que a gente vai começar a falar também para vocês são as fraturas, né? E essas fraturas que, em certas condições, elas diminuem bastante o prognóstico de vida das pessoas, né? Principalmente fratura de bacia. Tem um estudo muito importante, né, do New England, associando o atendimento do idoso a uma fratura de bacia, né, o tempo de atendimento e início de tratamento, e no caso correção cirúrgica, o que for necessário, eles associam com perda de vida, né? A cada tempo maior, né? 24 horas, por exemplo, já é bastante crítico, né? Quanto mais se demora ao atendimento e aos procedimentos, vai encurtar, em certas situações, até 15% daquele restante de vida esperado para a pessoa. Então, é muito sério isso que a gente está falando, porque isso envolve qualidade de vida e que condições, né, as pessoas vão chegar à longevidade. Porque ninguém
Todo mundo quer longevidade, longevidade. Todo mundo quer longevidade, mas não quer a longevidade todo estrupiado, né? Desculpe a palavra, mas é o termo que me ocorre aqui no momento. Então, realmente, nós temos uma preocupação muito grande com isso, né? Todos nós que trabalhamos em saúde, né? Com já 75 milhões, né? Que é a estimativa de pessoas com algum grau de osteoporose, né? Europa, Estados Unidos e Japão. Então, realmente, vocês vejam, né, 1/10 das mulheres 60 anos, aí já dobra para 1/5 das mulheres na faixa de 70, e esses 2/5 terríveis que a gente começou falando para você. Aqui você tem um trabalho de dados que foram coletados até 2004, e esse trabalho foi publicado em 2009 do JAMA, né, que é o jornal da Associação Médica Americana, né? Muito sério, jornal muito bom. Então, vocês vejam aqui uma média, né? Em mulheres, né? Eles não dividiram, não estratificaram em faixa etária, né? Então, o global, assim, numa faixa de 80 para 10 mil, né? No caso, fratura de bacia, que é uma das mais sérias que a gente estava falando, por causa do tratamento, né? Dificuldades. Então, vocês vejam, 80 para 10 mil em mulheres, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente a vocês, porque sempre mais mulheres, pela questão do estrogênio. Nós vamos falar nos slides mais à frente sobre estrogênio, a importância para o osso, a importância do estrogênio como um hormônio importantíssimo, né? Que o homem tem pouquinho, né? É a mulher que tem realmente a predominância estrogênica. E assim, o papel antioxidante do estrogênio, espetacular. O papel realmente na questão de homeostase óssea, como é importante, né, para diminuir a reabsorção e melhorar a fixação do cálcio no osso. Então são coisas tão importantes em que a gente às vezes se pergunta, mas por que então a mulher, né, tão mais suscetível, né? Vocês vejam que aqui está dizendo que medidas como o TRH estão bastante melhorando, né? Sensivelmente melhorando, porque realmente o estrogênio ele é uma queda muito brusca na mulher. Essa que é a questão. A testosterona no homem ela é mais gradual, a perda, bem mais gradual. Então é uma das explicações, né? Além de algumas diferenças no genótipo, né, do homem e da mulher, a questão da mulher é essa queda muito violenta, brusca, de um hormônio vital para o osso. Então é por isso que nós vamos sempre estar lutando com números assim mais preocupantes, né? No caso da mulher, né? Então nessa faixa assim, esse estudo, que é um estudo muito interessante, né? Ele apontou uma média de 80 para 10 mil, você veja que ela caiu um pouquinho. Se nós considerarmos 1996 aqui no meio, para 2004, e essa queda nas mulheres é atribuída pelos pesquisadores à TRH, terapia de reposição hormonal, que veio realmente aqui a partir dessa década de 90, está fazendo toda a diferença, né? Aqui você vê que nos homens já cai bastante para 35, né? Cai brutalmente, né? Por 10 mil. Eu fiz essa adaptação aqui porque ele trabalhou com números para 100 mil, então eu fiz para 10 mil, porque é o maior número de estudos estão com essa proporção para 10 mil para a gente poder comparar, né? Então agora vai ter outro estudo também para 10 mil. Então é mais fácil da gente entender. Então você veja que aqui um estudo do The Lancet, 2006, importantíssimo, esse aqui estratificou por idade, né? Então a mulher, nós vemos aqui a mulher aqui numa faixa de 40 a 50, né? Fraturas, no caso esse azul são as fraturas de quadril, né? O azul. Então aqui ele dá um valor assim um pouco mais favorável, né? Ele, dependendo também da população que ele pesquisou, não é isso? E das condições de TRH que não são citadas no estudo, mas enfim, é uma boa notícia, né? Porque você aqui com 40, 50 por 10 mil, voltando aqui, estávamos com 80, então palmas para TRH e para algumas medidas também, que é cálcio também, reposição de minerais, tudo isso que está sendo feito, né? Então isso aqui
é um alento, mas ainda bastante preocupante, porque isso aqui não quer dizer que diminuiu o nível de osteoporose. Diminuiu, talvez, a gravidade, que são as fraturas, né? E no caso do homem, bem menor do que a mulher sempre, já falamos isso aí, uma coisa que não vou ficar repetindo, né? No Japão, o que acontece? Ainda é menor que outros países? É. Porém, o que acontece? Eles já estão vendo aqui que o número de pacientes, tá? Nesse estudo publicado em 2012, né? Esse número de pacientes, ele já é quase 3 vezes maior do que um levantamento que eles fizeram lá no Japão em 1987. Então, é preocupante para eles também, né? A questão que eles estão focando muito, por que esse aumento? Longevidade. É o país hoje que tem índices mais elogiáveis, né, com relação à longevidade. Só que aí também, vamos falar entre nós aqui, também houve uma certa invasão também ocidental na alimentação deles. Já há bastante McDonald's, já bastante coisa lá, mas ainda mantém níveis bem razoáveis de alimentação com algas que são ricas em magnésio e cálcio também, né? Então essa realidade que os japoneses, eles já estão preocupados também. Aqui eu peguei esses dados, são os mais recentes que eu consegui do Medical News Today, que é um ótimo periódico, né? Então, aqui esses dados de janeiro de 2023. Ora, já está falando em quase 18%. Nós vimos naquele primeiro slide que tem o mapa mundi, que nós estávamos vendo ali 14, 15%. E já estamos com aquele mapa de 2015. Então, aqui já em 2023, nós já estamos tendo uma perspectiva bem mais preocupante, tá? E nas pessoas, sempre a gente focando muito mais as pessoas com 65 anos ou mais. Mas os de 50 anos também estão preocupados, porque já estão chegando ali com quase 13%. Então, gente, é realmente uma situação crítica. E eles fizeram uma prospecção, né? E além dos doentes, tem 34 milhões de pessoas, isso aqui está falando dos Estados Unidos, tá? Tudo isso aqui é Estados Unidos. 34 milhões de pessoas estão na iminência de desenvolver osteoporose, que são pessoas que já têm uma certa perda óssea, ainda não tão evidente, osteopenia, né? Então isso aí é muito sério. Bom, então o que foi feito, né? Porque nós estamos lutando aí com a osteoporose, aí já vamos falar 4 décadas, né? Praticamente bem incisivos, né? Então o que foi feito, né? Parece que não melhorou muito, a não ser a nossa poderosa TRH, né? Que faz uma diferença. Mas assim, uma revisão rápida, né? O que foi mais usado nesse período dessas 4 décadas? Cálcio começou a ser usado logo. Tá? Só que eu foco aqui, mestre Elion Pova, em 1988, 89, falava lá no Gafre, no auditório do Gafre, cursos que ele deu no Hospital da Lagoa, aqui no Rio de Janeiro e também fora do Rio. Ele falava, gente, o cálcio sem o magnésio é uma pessoa perdida numa selva. Porque toda a homeostase do cálcio passa pelo magnésio, inclusive melhoria de absorção e melhoria de fixação no osso. Então, a gente viu nas primeiras décadas, quando a osteoporose bateu, estou falando lá dos anos 1980, né? Eu ainda era mais novo, mas já estava ligado no professor Elion Pova, ao qual acompanhei a vida toda, graças a Deus. Então, ele já alertava nos cursos. Gente, não pode dar cálcio sem magnésio. Mas o que a gente viu na década de 80, 90, 2000, agora que mudou. Mas nas 80, 90, 2000, gente, cálcio puro, eram suplementos que vendiam em drogarias, vendiam também até da própria manipulação, as prescrições, era cálcio, divorciado do magnésio, erradíssimo. Então aí já podemos dizer, por que a base terapêutica dessas 4, 5 décadas não foi tão maravilhosa? Primeiro porque foram feitas coisas erradas, com boa intenção, mas erradas, que é o cálcio sem o magnésio. Logo, rapidamente, associaram com a vitamina D, menos mal, pelo menos, né? Porque não existe absorção de cálcio sem vitamina D. Então, os suplementos
já na década de 90, estou fazendo um históricozinho, né, porque está tudo aqui. Então, em 90 já veio o cálcio com a vitamina D, a gente comprava, as pessoas compravam, já tinham essas fábricas de suplementos e tal, mas ainda sem o magnésio, né? Então, somente que eu posso dizer a vocês que eu acompanho isso ali dia a dia, só na década já de 2000, na década de 2000, iniciando a década de 2010, é que então a produção, os laboratórios, os artigos, os médicos, o magnésio, precisa do magnésio. Aí começou. Hoje já se encontra a maior parte do suplemento do cálcio com magnésio, mas ainda tem 100, hein? Eu não vou ficar botando aqui marca de não quero falar mal de ninguém, mas pode olhar que tem cálcio ainda sem magnésio, tá? O C2, que é o colágeno tipo 2, foi uma coisa que entrou assim, maravilhosa, que vai resolver tudo. Não resolve tudo. É muito a questão da cartilagem, ele melhora bastante, que é o colágeno 2, né? E ele é importante também no osso, porque o osso não é só apatita, hidroxapatita, ele tem moldes, né? Como para você fazer o tijolo, né? Você tem aquele moldezinho hexagonal, por exemplo, é mais ou menos assim a trabécula, né? Então, esse molde, ele contém muita cartilagem, e aí o C2 também é importante, tá? Foi usado também, tá mais recente, né? Calcitonina, lá atrás, 1980 até 70. Um hormônio que a gente sabe que facilita a fixação do osso. Eu me lembro como se fosse hoje, porque eu era rapaz, nem estudante eu era, mas eu me lembro das coisas, né? Então eu me lembro da minha mãe que estava com problemas ósseos, aí foi no médico, né, na época, lá em Petrópolis, que nós somos. Não, calcitonina, resolvido o problema. Agora a senhora não vai ter tudo resolvido. Foi descoberta a calcitonina vai resolver todo o problema ósseo. Não foi bem assim, né? Então a calcitonina surgiu em sprayzinho, aquele negócio, muito cara, e não deu o resultado que se esperava. Depois vieram os bifosfonatos, alendronato, ibandronato e companhia limitada. O que acontece aí? São bloqueadores da reabsorção óssea pelas vias enzimáticas. Então ele bloqueia a reabsorção. Ai, que maravilha, também mesma coisa. Aí eu já era formado, né? Era jovem, mas já era formado. Trabalhei também em hospital há algum tempo. Aí, mesma coisa. Chegava o propagandista do laboratório, resolvido, agora acabou o problema de esporose, porque nós temos o alendronato. Gente, não é bem assim. Veja bem, se você travar a reabsorção óssea, qual foi o efeito colateral que mais assustou os médicos na década final de 90 para 2000 com bifosfonatos? Foi a necrose mandibular, que foi um estouro com vários casos, relatos de casos, registro de casos. Gente, vamos analisar. O osso, ele é vivo e ele é reciclável, ele está sempre se renovando. Se você travar essa renovação, pode até necrosar, que foi esse caso. Então, é um produto, ajuda, não vou dizer tal, mas tem que ter cuidado. Tem que ter períodos de uso, não pode ser como esses casos, por exemplo, vinculados à necrose mandibular, assim, tipo uso contínuo. Não é para uso contínuo, pelo amor de Deus. Não é para uso contínuo. Tem que haver o washout, que são os intervalos, né, para poder renovar esse osso. Então, também as doses, né, gente, que houve abusos também. Então, realmente, para a gente ter cuidado, examinar, é uma opção, ajuda, porém, também não resolveu. Então, estou passando para vocês a base terapêutica que foi utilizada nessas 4 décadas. Aí eu chego na TRH novamente, sim, fez a diferença, está fazendo a diferença. O estrogênio, ele realmente faz a diferença. Aí entra outros aspectos, né? Vem a Sociedade de Endocrinologia Internacional, né? Até onde é seguro, a parte de câncer, né? E tudo mais, porque o estrogênio é proliferativo, né? Da mama, principalmente, tudo mais. Então eles vêm numa discussão, cara, assim, uns 30 anos. Até onde é seguro, até onde não é seguro, qual é a paciente segura, qual é a janela, né? A janela de intervenção. É realmente uma coisa complexa, mas pode ser feito e é feito com segurança por esses profissionais, especialmente médicos, endócrinos, né? Que estudam muito isso e conhecem essa janela terapêutica perfeita para a mulher e as dosagens, né? E também qual é a história clínica dessa paciente, né? Porque aí já não vai poder, se teve um câncer de mama,
ela própria, né? Se na família tem uma história muito assim numerosa, então são situações que a gente sabe que faz a diferença, mas não é uma coisa assim que a gente possa fazer com uma amplitude total. Agora, aqui embaixo, então, eu começo a falar, tá? O que pode estar faltando? O que faltou nessas 4, 5 décadas para que hoje os resultados não estivessem chegando a quase 20% de incidência, né? Estão com 17,7 em 65 anos, os dados mais recentes chegando a 12,6 já nos 50 anos, muita coisa. Então, gente, vamos analisar. Falta alguma coisa. Analisa comigo, alguma coisa falta, tá? E essa coisa, eu vou dizer a vocês, é um pouco estilo de vida no sentido físico e também, nutrição, que está faltando alguma coisa. Então eu chamo a atenção logo de cara o magnésio, que eu já falei, que fizeram esse divórcio, né, dos dois, os dois que são elementos que eles realmente disputam espaço, mas isso é benéfico para a gente, né? Os dois são metais alcalino-terrosos, né, da tabela periódica. Então eles têm que, quer dizer, se eles são do mesmo grupo periódico, eles têm a conformação eletrônica da última camada igual. Então eles têm comportamentos semelhantes. Então eles competem por certos receptores. No caso, por exemplo, do músculo, quem é que descansa o músculo? É o magnésio, que o cálcio ele bomba acetilcolina e bomba a contração muscular com as fibras musculares, né? Miosina, tropomiosina, aquela distensão, aquela coisa maravilhosa que é a fisiologia da fibra muscular. Só que o cálcio ele bomba. Então o magnésio, por que o magnésio ele relaxa o músculo? Porque ele compete com o cálcio. Impede o cálcio de ficar ativando o tempo todo. No momento que você vai repousar, você tem que repousar, o músculo tem que descansar, né? Bons professores de exercício, sobre a fisiologia do exercício, eles falam, músculo bom é músculo que repousa bem. Então, o músculo que tem uma capacidade de repouso rápida, quando cessa o exercício, por exemplo, um atleta, né? Vamos falar isso, né? Eu que estudei um pouco disso. Então, é muito importante essa característica, que é uma característica até da pessoa, não é isso? 100 pessoas querem ser atleta de ponta, de alto nível. 100 pessoas querem, 2 ou 3 vão ser, porque existe, além da vontade, uma questão física, genética, tudo mais. Então, essas pessoas que têm mais facilidade para o magnésio, né, está fazendo esse breakzinho da contração, né, que entra mais rápido quando cessa o exercício. Então, quer dizer, esses tipos de pessoas que a musculatura repousa melhor e mais rápido, né, quando cessa o exercício, são melhores atletas. Então, quer dizer, o magnésio, jamais ele poderia ter sido divorciado do cálcio em várias circunstâncias, inclusive abordando essa questão óssea propriamente dita. Então, um dos aspectos que eu acho que faltou, isso aqui é minha opinião, tá, gente? Estou botando aqui a minha opinião. Eu acho que o que faltou, o que pode estar faltando, magnésio, number one para mim. Depois, vamos falar de as vitaminas do grupo K2, muito importante e que é coisa nova para a medicina. Porque, para falar a verdade, até 10 anos atrás, só se falava de vitamina K na coagulação. Então, agora que se descobriu que a K2, através das frações MK4, que é menaquinona 4 e menaquinona 7, a ativa é a 4, tá? A 7 é mais estável, por isso que a gente tem mais formulações com a 7. A 7 vai se transformar na MK4. Então, você, quando está dando a vitamina MK7, você está objetivando, né, principalmente ativar para a MK4, que acontece no organismo isso, tá? Isso aí acontece. A MK7 saiu no estudo mais recente, vou mostrar a vocês, ela também tem uma certa atividade sobre o osso, mas a MK4 é que é muito mais poderosa, tá? Então, esse conjunto de vitaminas ou subvitaminas da K2, ele também, praticamente tem 10 anos para cá que começou a se falar e 5 anos para cá que os estudos realmente comprovaram, assim, despertaram interesse. Então, digamos que também faltou isso ao longo dessas décadas. Agora eu vou falar de 2 grupos, flavonoides e carotenoides. Nunca foi praticamente falado, está sendo falado agora. Não estou dizendo agora por mim, não, estou dizendo recente, tá? Eu vou mostrar estudos para vocês.
Gente, não vai fazer bom tratamento de osteoporose, tá? Com cálcio, vitamina D, magnésio, tudo que tiver, não vai ficar bom sem flavonoide e carotenoide. Nós agora sabemos, não há mais dúvidas, vou mostrar até um slide da conferência de Milão em 2013, da International Osteoporosis Foundation em Milão, na qual nós estávamos, que foi a primeira vez falado sobre a inflamação no osso. Essa inflamação, esse processo inflamatório que hoje caracteriza a osteoporose já como uma doença inflamatória. Hoje é o conceito moderno e nós vamos mostrar o porquê daqui a pouco, tá? Mas então eu quero antecipar para vocês, sem flavonoide e sem carotenoide, que são os mais poderosos antioxidantes da natureza que nós conhecemos, né? Tem vitamina C, obviamente, mas a vitamina C mesmo depende dos flavonoides, né, para agir, que é o complexo C. Então, flavonoides e carotenoides são fundamentais nos protocolos que eu vou passar para vocês de tratamento e que vocês vão ter bons resultados, tá? Com a incorporação desses grandes grupos nutricionais que meio na osteoporose, tipo, totalmente esquecido. Além disso, aminoácidos do colágeno, né? Nós podemos também dar uma boa melhorada, porque o colágeno ele vai ser também uma parte muito importante do osso, né? Especialmente o colágeno 1. Então nós vamos estar mostrando a vocês como é que a gente pode melhorar o colágeno através de uma nutrição bem especializada. E também, no finalzinho aqui, em minha opinião, né, vitamina A, muito esquecida na osteoporose, e é importante, vou mostrar, e a C também. Então, com isso aqui, a gente tem um perfil bem razoável daquilo que foi feito ao longo de décadas, com o resultado de quase 20% de osteoporose atualmente, e aquilo que talvez se tivesse sido feito, tá? Isso aqui que eu estou mostrando, talvez o resultado não fosse 20, fosse 10, né? A gente não sabe, mas tudo indica, né? Então você veja, os flavonoides, eles devem ser incorporados no tratamento, gente. Que ele é muito importante na parte inflamatória, né? Você veja aqui esse artigo publicado em 2012, né? E só agora está dando frutos, né, essa discussão, mas lá já havia indícios, pesquisadores mostrando a importância, numa revista especializada em geriatria, gerontologia, né? Então, esses flavonoides encontrados em uma ampla diversidade de alimentos. Então, isso aí é uma dádiva, que eu sempre digo, eu fiz uma live, graças a Deus, foi ótima, né? Sobre os flavonoides. Falei, gente, Papai do Céu te colocou no colo esse presente da natureza. Flavonoides e carotenoides. Isso é presente de Deus, porque isso só é coisa boa para nós, né? Então, Papai do Céu, o que ele fez? Ele disseminou amplamente nas frutas, vegetais, plantas, inclusive, né? Então, isso é muito importante a gente já ter em mente que a coisa já foi bem planejada lá por cima, né? Nós é que temos que dar uma atençãozinha melhor aqui. Então, estudos epidemiológicos, como ele fala aqui, esses estudos, eles já mostram que o flavonoide, isoladamente, né? Ele já está falando em suplementação, em cápsulas no caso, né? Ele pode ter uma associação destacada com os ossos, com os ossos, né? Mais até do que a parte nutricional, porque aí é aquela coisa, um come, outro não come, como é que essa pessoa, e quais são as porções, né? É óbvio que a base sempre é a alimentação, né? Mas ele fez esse foco aqui, eu achei interessante. Os flavonoides, eles estão sendo avaliados quanto a essa capacidade antioxidante deles, que é irrefutável, né? E principalmente com o perfil anti-inflamatório. Então, eles melhoram a formação óssea, inibem reabsorção, tá? Influenciando diretamente na diferenciação dos osteoblastos, que constroem o osso, e dos osteoclastos, que reabsorvem o osso. Aqui você vê os carotenoides. Esse artigo desse ano, hein? Revista top para os nutricionistas, que é a Nutrition, 2024, agora de março. A osteoporose, né, constitui um sério desafio para a saúde pública e tudo mais. Então, é importante, né, os padrões alimentares.
né, que podem, se forem ruins, oferecer fatores de risco e que podem ser modificáveis. Isso é que é importante para a gente, né? Trabalhar a dieta da pessoa, melhorar, principalmente os profissionais da nutrição que trabalham isso, né? Vai ser muito importante. E a suplementação também, porque aí vai ter a questão das quantidades também, né? Então, já é sabido, como ele diz aqui no artigo, né, da influência positiva de vitamina D, vitamina K, cálcio e magnésio. No entanto, diz ele aqui, outros grupos, outros compostos, exibem potencial efeito antiosteoporótico, os carotenoides, né? Então, ele vai fazer uma revisão, a citação está aqui do artigo, a revista, que vale a pena vocês lerem esse artigo na íntegra, está muito bom, onde ele aborda os carotenoides, beta-caroteno, luteína, zeaxantina, criptoxantina, que nós vamos encontrar um pouco no mel também, algumas plantas, como melissa, como plantas que não são sempre comestíveis, por isso a suplementação sempre vai ajudar a nutrição, né? Porque algumas fontes desses carotenoides não são propriamente comestíveis, né? E o nosso amado e querido licopeno do tomate. Então, tudo isso aqui, gente, para vocês verem, um artigo bem recente, dando uma profundidade à discussão, que mostra que é muito importante para nós termos isso, né? Então, vocês têm assim, só citando rapidamente, né, que a gente vai olhar alguns deles, os principais, né, nos slides à frente. Por isso, fiquem comigo, tem muita coisa legal para a gente ver nos próximos vídeos, tá? Flavonoide, fisetina, number one. A fisetina é o flavonoide que até agora demonstrou claramente bloquear ou reduzir a ativação do fator inflamatório chamado NF-kappa-beta nos ligantes, né, que são abreviados RANK, R-A-N-K, e da onde dispara um fator proteico, NAFT1C, eu vou mostrar mais à frente, que esse fator é que vai disparar a reabsorção óssea. Então a fisetina, trocando em miúdos, hoje é o flavonoide que está assim mais diretamente comprovado ser um potente anti-osteoporótico, porque agindo nesse nível bem primário, né, no início do processo da reabsorção óssea, ela tem a condição de inibir o fator que vai disparar, por exemplo, a enzima anidrase carbônica, que vai descer o pH do osso. Esse pH chegando em 5,4 é onde então as enzimas que dissolvem osso, principalmente catepsina K, né? Também as metaloproteinases, já foi demonstrado que essas metaloproteinases da doença artrite, que se acumulam, né, e causam deformações, inclusive, né, porque elas ficam digerindo o tecido cartilaginoso. Então, essas metaloproteinases também já foi detectado que elas podem participar da reabsorção. Não é só a catepsina K, que é a top 1 da reabsorção, né? Então, a fisetina, ela já foi demonstrado cientificamente esse papel muito preventivo da osteoporose. Muito importante, gente, a fisetina, que nós sabemos, porque a gente começou falando, né, da disseminação bem ampla desses flavonoides nos alimentos, mas alguns mais, outros menos. Fisetina é do menos. Fisetina não é dos flavonoides, como quercetina, por exemplo, rutina, esperidina, são muito amplos, né? A fisetina era um pouquinho mais restrita. Tipo, não só quantitativamente, como também ela está no menor grupo de alimentos, né? Então, até a gente cita assim que a maior fonte mesmo, né, conhecida, né, é a folha do louro, né? Mas ela tem no morango, ela tem em algumas outras frutas, né? Mas assim, uma diferença muito grande de concentração do louro, da folha do louro, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Como a gente vai suplementar, porque hoje o grande, digamos assim, benefício que nós temos é que, gente, hoje nós temos estes compostos todos disponíveis para suplementar em cápsulas, né? A manipulação, por exemplo, nós que sempre citamos o Grupo Avena, que nos patrocina, né?
de modo a que isso possa chegar a vocês gratuitamente, né? Então, que nós possamos manipular hoje esses produtos é uma grande dádiva para nós. A gente vai poder corrigir bastante situação de déficit nutricional por má alimentação, por escolhas erradas de alimentos, né? Então, fisetina número 1, Kemperol da alcaparra, muito importante também no processo de contenção de radicais livres em nível ósseo. Então a gente vai estudar um pouco também a nossa conhecida rutina, né, da castanha da Índia, né, que é tão conhecida, né, na parte vascular e tudo mais, mas ela é muito importante também nesse grupo, né, de flavonoides para a homeostase óssea. A quercetina, tão conhecida da nossa cebola e outros, a hesperidina da casca da laranja, a luteolina da salsinha e a genisteína da soja. Então vocês vejam que riqueza, né, para citar alguns grupos, né, de produtos e as referências alimentícias, né? Lembrando que nós estamos já numa fase mais avançada, onde já temos quercetina nanoparticulada. O que é isso? É um trabalho, digamos, físico-químico, né, que coloca as moléculas numa disposição tal que favorece a absorção, né, porque a luta sempre da suplementação com os flavonoides é as condições absortivas, né? Então isso é importante. Nós já temos nanoquercetina, nós já temos nanoesperidina, olha que maravilha. Então isso vai privilegiar muito a absorção, melhorando também a biodisponibilidade. Então vocês vejam, se a ciência química está também avançando no tratamento molecular desses produtos para a medicina, é porque eles são importantes para a medicina, para a nutrição. Então, gente, vamos estar atentos a isso. São produtos, obviamente, mais caros, que toda essa tecnologia tem um preço, mas também fica mais ou menos equilibrado porque a gente pode usar doses menores, né? Então, ainda não vou iludir ninguém, sai um pouco mais caro, mas assim a gente consegue fazer um pouquinho de amortização disso aí, né? Do lado dos carotenoides, licopeno, poderosíssimo anticancerígeno, que nós já conhecemos, né? Quantos estudos já foram publicados do licopeno no prevenção e redução do câncer de próstata? Um monte. Inclusive, não só em modelo animal, como modelo humano, tá? Então, é um carotenoide já conhecido da gente, né? No tomate, tudo mais, e que é muito importante. E agora nós sabemos, com várias pesquisas, que no osso também ele vai ser importante, assim como a luteína vai ser muito importante também. Luteína, né, que nós encontramos em quiabo, encontramos em alguns outros alimentos também. O beta-caroteno da cenoura, todo mundo conhece, né, provitamina A. Astaxantina, zeaxantina e criptoxantina. Essa trinca menos conhecidinha, mais recente, mas já está muito em evidência nos estudos científicos. Então, gente, esse mapa aqui, brincar com vocês agora, o mapa da mina de você ter um bom osso. Se você souber trabalhar isso aí, tá? Juntamente com cálcio, maravilha, vamos continuar com cálcio. Vou mostrar o porquê nós vamos continuar com cálcio. Não em doses elevadas, não precisa. Cálcio, magnésio, vitamina D. Putz, vitamina D hoje é uma discussão mundial, né? As pessoas estão com níveis adequados de vitamina D? Vamos ver. Parece que não. Então, esse mapa aqui, ele vai ajudar a tudo que já se faz de bom pelo tratamento da osteoporose, né? Todos esses outros nutrientes clássicos que a gente falou, e também ele também vai ajudar a terapia de reposição hormonal. Ele vai ajudar sempre, tá? Então tenham esse mapinha aqui na visão de vocês, tá? Que esses componentes nós podemos trabalhar, no caso dos nutricionistas e nutricionistas, melhorando a dieta das pessoas para comerem isso e também suplementando para poder ter um resultado mais confiável em termos clínicos, né? Aqui vocês vejam, flavonoide é tão importante no osso que eu até me surpreendi com esse artigozinho
também não tão antigo, né, que de 2019, podemos dizer ainda recente, com o ginkgo biloba, gente, o velho ginkgo biloba. Você lembra dele? Nos anos 80, nenhum médico cardiologista recebia o paciente sem receitar ginkgo biloba. Então era Tebonin, Tanacan, eram os nomes de drogaria. Tebonin, Tanacan. Então o ginkgo biloba, ele já vem na medicina lá de trás, na parte cardiológica. Deram uma esquecida, mas ele não perdeu importância. Ele continua sendo o mesmo ginkgo biloba bom para vasos e artérias. Mas só que agora, estudos mais recentes mostram outras faces do ginkgo biloba com os seus componentes flavonoides chamados ginkoglídeos, onde esse ginkoglídeo B que eles estudaram, né, eles perceberam como ele melhora a atividade do osteoblasto. Osteoblasto que é a célula que constrói o osso, né? Que pega o cálcio, junta com as proteínas, forma a hidroxiapatita, apatita e tudo mais. Então, nos estudos in vitro e in vivo, realmente eles tiveram efeitos bem significativos, como ele coloca aqui textualmente na tradução que eu faço para vocês do artigo, tá? O ginkoglídeo B promoveu significante aumento da formação óssea. Então, mais uma ferramenta que nós podemos estar utilizando, né, junto com os outros fitoterápicos que nós já conhecemos, né? E, inclusive, interessante ressaltar, né, que foram feitos estudos com ratas ovarectomizadas, ou seja, que foi extirpado o ovário, onde cria uma condição ainda mais intensa de osteoporose. Bom, esse slidezinho aqui eu tenho muito carinho de passar para vocês, que é um slide do professor Eliompova, ao qual eu acompanhei por 24 anos como seu assistente, né, e professor assistente também dele, né? Então, em 1990, o professor Eliompova deu o curso, né, e eu como seu auxiliar, lá no Instituto Hahnemanniano. Brilhante Instituto Hahnemanniano, com tanta história, né? Então, é da nossa querida professora Ana Teresa, que está lá esse tempo todo, né? Já há bastante tempo. Então, nesse curso, ele apresentou esse slide, que eu vou mostrar para vocês, né? Os principais fatores que vão contribuir para a osteoporose. Isso aqui é uma fotografia do... Nem era slide, a gente usava muita transparência, que era um filme plástico que a gente colocava num aparelho chamado retroprojetor. Então, é coisa de velho. Quem é novo vai até rir disso, né? Mas, enfim, então, essa transparência, ela é exatamente original. Então, eu vou ver, vamos ver se ela está atual. Vamos ver comigo? Nós vamos juntinho, então. Primeira caixa, fatores alimentares. Por que os nutricionistas têm tanto carinho ao Eliompova? Que ele sempre foi muito enfático com relação à questão da nutrição como base de saúde, mas também sempre colocando a suplementação como uma ferramenta poderosa. Então vamos ver os fatores alimentares. Déficit de cálcio. Era verdade em 90 e hoje é uma verdade? É sim. Vou mostrar a vocês. Tem estudos aqui para mostrar. Ainda continua sendo sim uma questão que preocupa, porque se você tem um déficit nutricional de cálcio, você tem o chamado balanço negativo do cálcio, que é uma conta corrente, né? Tudo na vida. Você põe e você tira. Se você come menos do que gasta, esse balanço negativo do cálcio, ele vai refletir no osso, porque o organismo vai tirar do osso. Então, a importância desse primeiro fator é atual. De 90 para hoje, digo, atual. Déficit de vitamina D. Caramba, é atual? Atualíssimo. Atualíssimo. É o que mais se discute há alguns anos de vitamina, é a bendita deficiência, para não falar outra palavra, da vitamina D. Em vários níveis. Tem vários motivos para isso. Motivos assim, até que a gente, por exemplo, os últimos artigos que eu estudei, coisas mais assim recentes, né, que me chamou a atenção. Excesso de proteção solar, excesso de fuga solar, não só com os fios solares, como as películas de vidro nos prédios,
eu estou com um estudo dos Estados Unidos, que eu vou mostrar a vocês, que eles mediram, tá? A vitamina D nas pessoas que trabalham nesses prédios com película, que filtra toda a radiação em comprimento de onda, que seria a radiação para fazer a síntese na pele, né? A partir do pré-colesterol, né? Colesterol, desculpa. Então, gente, muita coisa está envolvida nisso aqui, além também de alimentação. Bom, então aqui embaixo nós vamos com déficit de magnésio, atualíssimo. Custou 3 décadas para, digamos assim, a indústria de suplementos acordar para isso. Hoje estão botando quase todos, mas ainda tem cálcio sem magnésio. Então, atual também. Até agora todos, ó, atualíssimos. Déficit de boro, uma coisa que não está sendo tão falada hoje. Foi muito falada nos anos 90. Percebeu-se o quê? O que se sabe disso? O boro atua diretamente no osso? Não. A questão do boro é mais para a mulher. Por quê? Isso está comprovado. O boro, ele melhora a sensibilidade dos receptores estrogênicos. Então, até para o início da menopausa, onde começa a haver uma diminuição de estrogênio, é interessante você ativar esses receptores para captar a menor quantidade de estrogênio, né? Tornar mais eficiente. Então, é uma coisa atual, porém, que eu, na minha maneira de ver, está sendo menos discutida hoje. Mas é importante para a mulher na menopausa. Para o homem, não é realmente tão significativo. Excesso de fósforo. Isso está atual? Está atual. Porque a gente, de 90 para cá, 1990 para 2024, nós tivemos um crescimento brutal no consumo de refrigerante. Brutal. Inclusive com a criação das máquinas, que são os copos, né? E que nos Estados Unidos até fizeram uma lei para limitar o copo, não pode ser de 500 mais, mas acho que isso não está vigorando muito, não sei se... Os Estados Unidos ele é mais assim, respeitoso às leis, o povo é mais, digamos assim, caxiazinho, né? Mas também tem algumas leis que não pegam. Porque quando eles fizeram essa restrição do copo, de Coca-Cola, lá do McDonald's, da Big Burgers, para diminuir o consumo, porque você está consumindo muito fósforo e você está consumindo também muito gás carbônico, você está acidificando, né, a sua dieta e o seu corpo, o que é péssimo também para a osteoporose. Então realmente não é bom. Então isso está muito atual, porque se aumentou o consumo de refrigerante, o refrigerante é rico em ácido fosfórico. Tá? Então, o que eu sempre costumo... O que eu costumo falar do refrigerante? Não tem nada de bom, né? Não tem nutriente, tem açúcar pra caramba e ainda tem fósforo. E ainda tem o gás, que é péssimo. Então, realmente, se a gente pudesse, né, gente, extirpar esse item do nosso mundo, né, da nossa dieta, impossível, né? A indústria está aí com um poder fantástico. Então, discussão continua atual e vai contribuir para isso aqui. Todos esses itens aqui, tá? Excesso de gordura tem uma importância não tão grande, mas também vai prejudicar. Cafeína, sim, porque aumenta a excreção do cálcio urinário, tá? Então nós temos um limite de excreção, temos uma secreção também tubular, porém a cafeína em excesso está comprovado, ela depleta cálcio e outros minerais também, tá? Como o magnésio e zinco. Então, como é que isso deve ser abordado? Ai, meu Deus do céu, não vou mais tomar café. Não, gente, não é isso. Ali está a palavra muito clara. Excesso. Desde que eu sou criança, minha avó sempre falava, tudo em excesso faz mal. Minha avó, querida, certíssimo. Então, não vamos fazer blitz anti-gordura. Contra refrigerante, eu vou fazer blitz sim. Desculpa aí. Mas assim, anti-gordura, tá, beleza, vamos escolher. Quando vamos comer uma fritura, não vamos ser, tipo assim, radicais. Vamos comer em casa, cara, com uma gordurazinha nova, sem reciclagem, aquela gordura velha de restaurante. Tá pensando que restaurante fino, ele fica reciclando cada vez que frita o óleo joga fora? Negativo, tá? Então não vamos ser radicais, mas vamos pensar o seguinte, um cafezinho não vai fazer mal a ninguém. Qual é o limite seguro? Já houve estudos sobre isso, não há um consenso, mas até 3 cafés, aquela xicrinha de 50, até 3 cafés por dia. Então,
Eu acho que a gente pode realmente fazer as coisas com parcimônia, com equilíbrio, tá? Então, continua sendo atual essa discussão do professor Aaron Pova, lá de 1990? Sim, porque o café também cresceu em consumo, tá? E tem pessoas, os escritórios têm café, e as pessoas ficam bebendo café o dia inteiro, tá? Então, aí já não é legal e vai ser mais um fatorzinho para bombar a osteoporose, tá? Então, vamos lá. Estrôncio, o último dessa caixa. O que acontece com o estrôncio hoje? Poxa, eu acho super atual, cara. Eu acho que o professor Aaron Pova é um gênio. Porque quando ele falou isso, não existia o remédio ranelato de estrôncio, que depois foi lançado na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, né, que chamava-se Protos, né? No Brasil não sei se era Protos, na Europa era Protos, que é o ranelato de estrôncio. Entrou forte no mercado, ficou mais ou menos isso aí, vamos falar início de 2000, né? E deu uma sumida agora, muito caro, deu uma sumida. Então, o estrôncio, ele realmente é interessante isso, porque o estrôncio, ele está presente no osso, com uma pequena quantidade. Não podemos, com isso, afirmar que o estrôncio seja fisiológico, porque existem outros minerais, alguns até tóxicos, num pequeno percentual, no nosso organismo e que nem por isso são fisiológicos, né? Existe ainda uma interrogação, permanece, se o estrôncio é ou não fisiológico. Mas, do ponto de vista farmacológico, ele é um agente terapêutico com resultados comprovados na clínica, que inclusive a indústria, quando lançou o ranelato de estrôncio, ela fez muitas pesquisas, todas foram positivas no ser humano, tá? E as pessoas às vezes me perguntam, pô, mas o que é ranelato? Né? Porque o estrôncio que se conhecia era carbonato. Os primeiros estudos com o estrôncio foram carbonato de estrôncio por um casal de médicos americanos, casal McCaslin, e também depois com cloreto de estrôncio, lá nos anos 59 e 60. Fizeram estudos com estrôncio lá. Deu resultado em animais positivo para o osso, tá? Cresceu, o osso cresceu. Então, ficou hibernando isso até que a indústria em 2000 lançou o ranelato. Por que ranelato? O que é ranelato? Ranelato não existe. Aliás, existe, desculpa. Quer dizer, foi criado. Ácido ranélico não existe na natureza, então a pessoa desenvolveu um ácido a partir de outros ácidos encontrados até ácidos graxos, ele reduziu a cadeia e fez o ácido ranélico. Por que ele fez o ácido ranélico para, com isso, criar o ranelato de estrôncio? Para patentear. Ele não poderia patentear nem o carbonato, nem o cloreto, porque são substâncias naturais, né? Minerais. Então, estratégia, tal, só que ficou um custo muito alto. Quiseram tirar esse custo dessa pesquisa toda muito rápido, aí o que acontece com o produto? Vai com o preço lá para cima. Porque quando a indústria tem um pouquinho mais de visão, que ficou muito caro, eles têm que ter o lucro e tal, mas assim, tipo, jogar aquilo para 5 anos, 10 anos, não, quer tirar tudo num ano só, inviabilizou. O produto ficou tão caro que hoje eu nem sei se está vendendo. Mas enfim, resultados positivos do estrôncio. Eu vou dizer uma coisa para vocês lá na frente, quando a gente estudar o mecanismo da reabsorção óssea em detalhes, nós vamos falar em proteína da WNT, vamos falar vamos falar em osteoprotegerina e vamos falar em situações onde vai ser comprovado por estudos que foram publicados que o estrôncio ele inibe algumas fases lá em cima no início da reabsorção. Então ele vai ser muito positivo por causa desse detalhe. Então essa caixa ela já mostra para gente o quanto o professor Aaron Pova ele era precoce, né? Porque ele colocou tudo isso em 1990. Se as minhas contas estão certas, nós estamos falando em 34 anos, não é isso? Beleza, vamos agora para fatores hormonais. Continuam atuais? Total. Principalmente considerando que se há alguma coisa que funcionou para reduzir a incidência de osteoporose na mulher foi a terapia de reposição hormonal transdérmica, principalmente, né? Que hoje é feita via
cremes apropriados, né? Veículos apropriados, né? Diminuição do andrógeno, bem menos assim, evidente, né? Hiperparatiroidismo, uma discussão muito atual que eu vou falar para vocês, coisas muito interessantes sobre os receptores plasmáticos do cálcio na membrana das nossas células. O como alterações que já foram detectadas, algumas de origem genética, nesses receptores do cálcio, onde eles, com menor sensibilidade ao cálcio, eles vão ativar o hiperparatiroidismo, mesmo com o cálcio em níveis satisfatórios. Isso é que é a bomba da história, que eu vou falar daqui a pouco para você. Então, talvez também a gente vai somando tudo isso aí, né? Porque isso aqui é uma caixa osteoporose. E olha quantos fatores, né? O que o mestre Aeropova nos falava de antemão? Quando você tem uma doença, um problema de saúde amplamente disperso no planeta, disseminado no planeta, né? Chamado fator global, uma doença global. Quando você tem um tipo de doença assim, nunca é um fator só, nem são poucos, são muitos. E nós estamos vendo um exemplo clássico disso aqui, que é uma doença disseminada no mundo inteiro. Então, nessa segunda caixa, o hiperparatiroidismo e algumas alterações genéticas que se verificam na população também vão criar uma maior predisposição, tá? Então, isso é importante. Baixa calcitonina é algo que não tem sido tão falado, né? Mas a gente sabe a importância da calcitonina, ninguém aqui vai discutir. Porém, parece que não é tão evidente alterações genéticas na calcitonina, pelo menos até agora, não parece ser tão evidente como, por exemplo, nos receptores do cálcio que vão gerar um hiperparatireoidismo, tá? Então, esses fatores hormonais continuam sendo bastante importantes. Vamos voltar para o lado de cá, vamos fazendo assim, né? Caixa dos hábitos inadequados. Precisa perguntar a vocês se isso é atual? Continua com o crescimento de sedentarismo. Baixa exposição solar tornou-se uma obsessão de certas pessoas. Temos que ter muito cuidado, gente, com as coisas que a gente radicaliza, tá? Nós precisamos de sol, ponto. Nós precisamos de muito sol, ficar na praia de 11 às 4? Não precisamos ficar na praia de 11 às 4, mas nós precisamos de sol. O sol que nós precisamos, eu vou mostrar mais à frente a vocês, não é o sol das 9 da manhã, nem das 4 e 5 da tarde. É o sol entre 11 e 14. Isso não sou eu que estou inventando, gente. É de 280 a 320 nanômetros, que é o UVB, é que faz a reação acontecer para a formação, pegar o colecalciferol e transformar no hidrox, que é a primeira vitamina D. Daí desse hidrox, para formar o dihidrox, já é nos rins, é o calcitriol, que é o mais ativo deles todos, né? Mas o hidrox já é. Então, vamos ter cuidado, gente. As pessoas exagerando nessa fuga do sol, excesso de uso de protetor solar, porque isso aqui influi diretamente na vitamina mais importante para o osso, que é a vitamina D. Embaixo, álcool e fumo. Continua uma discussão atual, com uma certa diminuição de fumo, porém um aumento de álcool, né? O que vem se verificando em estudos mundiais, tá, né? O Brasil até não tem tanto. Estudos europeus, americanos, o jovem, isso aí entendido até adolescente, 13, 14 anos começando, já aumentando muito o consumo de álcool, aos 15, 16 já consumindo bastante mais álcool do que os jovens lá da casa dos anos 60, 70. Então, isso preocupa demais. O adulto está ingerindo mais álcool? A indústria alcoólica do álcool, ela nem sempre facilita muitas situações aí de divulgação de dados. Porém, posso dizer a vocês, não diminui per capita, o consumo per capita de álcool não diminui. Não vem diminuindo não, tá? Além do jovem que entra no consumo de álcool cedo cada vez
mais precocemente, preocupa muito, né? Ele vai ser um indivíduo que vai usar álcool por mais tempo, né? Que ele está entrando mais cedo, né? E também com possibilidade de aumentar, né? Que a resistência que existe, ó, você começa com uma garrafa, com um certo período, você já quer 2 de cerveja, 3, 4. Isso é muito preocupante. E os adultos também. Vejam bem, a maior válvula de escape de estresse em termos de drogas no mundo ainda é o álcool, não é o diazepínico, não é o calmante, não é. A primeira busca é o álcool, porque vende ali do lado, sem receita médica. Então, a famosa happy hour, criada para desafogar, desestressar o trabalho na sexta-feira. Eu me lembro quando chegou ao Brasil o negócio de happy hour lá nos anos 80. Happy hour nos Estados Unidos, tá? É sexta-feira. Pô, happy hour hoje, cara. Você vai segunda, tem mapa, e o cara me falou, até achei engraçado, né? Que segunda-feira é num lugar, na terça é no outro, tem um dia que é no Baixo Gávea, ali no antigo hipódromo, tem um dia que é o centro da cidade, ali onde era a Bolsa de Valores, tem um dia que é o Olegário Marcelo. Cara, eu falei, pô, happy hour de segunda a sexta. Pô, a pessoa vai para happy hour para conversar? Até vai, mas ela vai para realmente relaxar com bebidas alcoólicas. Então, isso continua atual. Vamos passar para o lado de cá. Fatores medicamentosos. Bom, isso existe, continua existindo. O uso de corticosteroides até melhorou o abuso, né? Há hoje uma maior rigor na venda do corticoide sem receita em drogaria. Não estou dizendo que não venda, há um pouco mais de rigor. Eu acho que depois que a lei que já existia, né? A lei do farmacêutico na farmácia, né? Depois que essa lei que já existia, ela começou a ser exigida mais efetivamente pelos conselhos de farmácia, melhorou muito a questão do remédio sem receita, né? Porque o farmacêutico está nas redes grandes, hoje em todas as farmácias, ele realmente não permite, ele está ali fazendo uma gerência de qualidade, né? Isso é muito legal a gente falar que o Brasil está melhorando nisso, porque eu estou falando que está perfeito, não, mas eu que vivi os anos 70, 80, gente, está 500 mil vezes melhor. Escuta o que eu estou falando, lá de trás, como era a coisa vendida, tá? Então, realmente, isso é muito importante, diminuiu, e aí nós vamos ter, com a supervisão médica, todos esses medicamentos, eles passam a ter realmente mais benefícios do que risco, né? Porque aí o médico sabe receitar, o período que vai usar e tudo mais. Corticoide é uma medicação super importante em várias situações, né? Sempre situações de crise, de dor, que pode ser óssea, pode ser inflamatória de vários níveis, né? Pode ser neurológica, não é isso? Então, como a gente vai tirar o corticoide da bandeja de elementos terapêuticos? Não podemos, né? Então, o importante é controlar o seu uso, porque eles realmente, se usados em excesso e por longo tempo, eles vão fazer rarefação óssea, ajudar a fazer a rarefação óssea. Diuréticos, saluréticos, aí eu já fico um pouco preocupado, porque o farmacêutico está ali na drogaria, mas às vezes a drogaria coloca os diuréticos em até balcão, e se a pessoa for pegar, não pode pegar sem a receita, que seria o ideal, né? Porque ficar abusando de diurético é um dos maiores absurdos que eu conheço, porque você vai perder minerais importantes, né? Eu vou falar aí, não vou falar nem do sódio, que se perder até um pouco é bom, é potássio, gente, e magnésio. São os principais minerais depletados pelos diuréticos usados em abuso, né? Tem pessoa que já me falou, eu quando vou chegar a uma festa, assim que eu vou, né? Mais a parte feminina, né? Eu vou numa festa, eu comprei um vestido, eu tenho que entrar nesse vestido, eu vou fazer uma dieta, eu vou tomar diurético. Eu falei, como? Não, eu tomo. Eu falei, o que você está tomando? Eu estou tomando o furosemida, né? Com o nome agora da drogaria, né? Cara, tá aqui na ponta, depois eu lembro. O furosemida, eu tomo 2 comprimidos por dia. Eu falei, como? Às vezes tomo 3.
Eu falei, meu Deus do céu, quem que está te acompanhando nisso? Não, eu faço isso, que aí eu desincho. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, as coisas que existem, né, que a gente acompanha por aí tudo. Então, realmente, o abuso de diurético nesse nível é preocupante. Aqui dessa caixa eu diria mais preocupante, porque o corticosteroide ele está melhor monitorado e está mais rigor na venda, tá? Antiácidos, esse é liberado. Então, a turma que está no abuso aí, principalmente antiácido, quase todo ele é à base de hidroxialumínio. Fujam do hidroxialumínio. Você tem poucas opções na drogaria, mas na farmácia de manipulação, e eu sempre cito a Avena, a uma farmácia que vocês podem ter total confiança, né? Que eu conheço e é onde faço, inclusive, também minhas suplementações. Então, você tem a opção do hidróxido de magnésio, que na drogaria a gente só vai encontrar aquele líquido, nem todo mundo gosta de tomar o líquido, né? O famoso leite magnésio, né? Não utilizem antiácidos com alumínio, eu peço a vocês, porque o alumínio é um elemento fortemente tóxico para o osso. E vou mostrar lá no final desse módulo. Deve dar uns 4 vídeos mais ou menos esse módulo. Lá no final eu vou falar do alumínio, tá? E vou falar também dos elementos tóxicos, chumbo e tal. Então fujam, por favor, tá? Inibidores da bomba de próton. Isso já preocupa porque a gente já vê menos rigor na venda. Né? O Omeprazol e companhia limitada. Isso aqui vai ter também uma influência negativa sobre o osso, tá? Então, nessa caixinha aqui, eu diria que o único que está melhor protegido é o corticosteroide. Vamos para o lado de cá. Metais tóxicos, acabei de falar alumínio e chumbo. Né? Como a gente vê isso hoje em relação a 1990, sempre lembrando, o professor Aaron Pova foi o cientista que teve o maior número de análises sobre presença de alumínio no ser humano, porque ele fez isso durante toda a vida clínica dele, com análise capilar, que é a mais precisa para dar esse tipo de metal, e realmente ficou muito claro em todos os materiais publicados dele que o alumínio é o mais comum de nós encontrarmos no ser humano em quantidades muitas vezes acima daquilo que seria o ideal, né? Então é óbvio que isso é fácil explicar, assim, fácil até imaginar. Panela, todo utensílio de panela de cozinha, quase todo, alumínio, né? Quentinhas, alumínio. Então, quer dizer, o alumínio está em contato direto com comida. Logo de cara, isso aí já nos fala muito, né? E outros aspectos, não vou comentar aqui dos metais, porque não é aula própria para isso, tá? Mas ressalto a importância de ambos, mais o alumínio do que o chumbo. E finalizando aqui esse slide de 1990, olha que viagem maravilhosa que a gente fez nesse slide, professor Aeroport. Finalizando, o estresse oxidativo, gênio, falar isso em 90, ninguém falava. Primeira citação disso oficial em congresso, 2013, 23 anos depois, em Milão. Então hoje sabemos, estresse oxidativo sim, por quê? Porque o estresse oxidativo, ele é o pai da inflamação. Né? Então, quando nós temos estresse oxidativo, que é excesso de radicais livres, e isso nós já vimos na primeiro módulo, né? Por que temos estresse oxidativo? Porque não estamos compensados, porque estamos com uma dieta pobre em antioxidantes e não estamos suplementando antioxidantes. Então, nós vamos ter o quê? Uma tendência a acumular radicais livres. Então, esse fator super atual. Insuficiência hepática, insuficiência renal? Sim, porque são os órgãos que vão ativar a vitamina D. Primeira ativação do colecalciferol, que não é ativo praticamente, né, para se transformar no hidroxi, 1 hidroxi, tá? Aliás, 25 hidroxi. Esse primeiro é no fígado. E o 1,25 de hidroxi, que é o mais poderoso, que é o calcitriol, rins. Então, esses dois órgãos são fundamentais para o osso no sentido de serem os ativadores dentro da gente da vitamina D que nós formamos na pele. Não é isso? Então, a pré-vitamina D, como eu diria, o colecalciferol, para se transformar em hidroxi, 25 no hidroxi, fígado, e 1,25 de hidroxi, rins. O do fígado, ele é ativo? É, mas o calcitriol é
1000 vezes mais ativo. A ordem de grandeza é essa mesmo, tá? Não estou falando 1000, é a ordem 1000 vezes mais potente. O dos rins do que o do fígado. Então, qualquer deficiência nesses órgãos, ela vai ser crítica para a gente, tá? Então, tudo isso tem que ficar antenado, né? Porque vai influenciar bastante o nosso tratamento da osteoporose. Bom, vamos ver por que essa doença, né? Ela está chegando quase 20% da população de 65 anos, gente. Já chegando a quase 15% na população de 50 anos, no mundo inteiro. Então, com exceção ali, a gente viu algumas regiões, né? É óbvio que a gente vê, quando a gente lembra daquele mapa que eu mostrei ainda há pouco para vocês, mapa mundi, mostrando África e Ásia, Índia, principalmente, com menor índice, um índice bem diferente, né? Tipo assim, de 15% para 5%, uma diferença brutal, 3 vezes menos, a gente percebe que o mais importante não é isso aqui que a gente vai falar, mas nós vamos falar também. A genética, né? O mais importante é hábito mesmo, exercício e o que se come e sol, que é essa galera da África, pelo amor de Deus, né? Então, os números são muito claros. O mais importante da gente trabalhar vai ser sim a nutrição e os hábitos de vida, mas existem fatores concorrentes. Esse aqui que eu coloco agora para vocês. Polimorfismos genéticos estão envolvidos com a osteoporose. Artigo publicado em 2014, artigo maravilhoso, tá? Ele mostra exatamente alterações, tá, na expressão da interleucina 6 que estão associados com artrite e osteoporose, tá? Então, quer dizer, começa ali uma discussão. Isso aqui é 1 ano depois do primeiro congresso, volto a repetir, em Milão, 2013, que aborda a questão da inflamação na osteoporose, né, que deu peso, né? Então a gente já começa a ver os cientistas 1 ano depois, peraí, vamos ver a inflamação. Então as interleucinas, que são muito importantes nesses pacientes, e que verificou-se realmente que quando havia esse polimorfismo, aonde há uma predominância maior de interleucina 6, houve mais problemas ósseos e aqui inclusive artrite, tá? Então isso aqui é muito interessante. Outro assunto, tá? Aqui a gente está falando de inflamação e aqui a gente vai falar dos receptores do cálcio. Gente, como isso é importante. Como isso é importante e não está devidamente ainda esclarecido. Nós já temos algumas informações que nos mostram o seguinte: esse tipo também de polimorfismo que vai criar uma situação nos receptores do cálcio plasmático, né, em células, né, que esses receptores são menos sensíveis nesse tipo aqui, que já foi classificado polimorfismo A986S, que é a troca de aminoácidos, né? Sempre uma besteirinha, hein? Parece, né? A alanina trocou de lugar com a serina. Meu Deus do céu, uma trocazinha na sequência das proteínas, que são receptores, desanda tudo. Assim é, por exemplo, com a anemia falciforme, né? Grande descoberta do nosso queridíssimo professor Linus Pauling, que foi o criador da ortomolecular, junto com o Derham Harman, né? Os dois e outros, mas enfim, Linus Pauling, né? Que primeiro a falar, olha, a medicina ela tem que ser molecular e tem que ser orto porque é a favor, correto, molécula certa, não a molécula errada. Então, isso aqui é uma molécula errada, trocou o aminoácido de lugar. A anemia falciforme, que ele descobriu, também tinha troca, se eu não me engano, também estava envolvida a serina também, que é esse aminoácidozinho, assim, bastante pontual para nós, né? Então, gente, esses tipos de pacientes, tá, que tem esse polimorfismo, ele chega a ter hiperparatiroidismo de uma proporção gigantesca se você comparar com outras situações de polimorfismos que não afetaram especificamente essa sequência do receptor do cálcio. Nós estamos falando de que números? Quase 40% comparado com outros polimorfismos que não afetam o receptor do cálcio. Tipo assim, de 40 para 6, arredondando números, né? E por um outro, 2%. Então, quer dizer, numericamente, fica evidente para nós que alterações nesses receptores
vão favorecer ao organismo fazer a seguinte leitura: não tem cálcio. Essa é a leitura que inicia todo o processo de reabsorção óssea, né? Então, a questão, não tem cálcio. Estou exagerando, né? Tem menos cálcio do que deveria ter. Quem são os indicadores disso? Os receptores do cálcio. Se eles estão defeituosos, ele não aponta para o organismo que está ok. Tá? Está ok, tem cálcio, mas ele não lê. Então isso vai ativar o PTH. Paratormônio, nós sabemos que é o maestro que começa a sinfonia da reabsorção óssea, né? Aqui nós estamos vendo fatores, eu estou agora colocando para vocês fatores concorrentes, né, da base da osteoporose, que é alimentar e questão também da vitamina D. Então aqui nós temos aqui já o H. pylori, né? Estudos publicados em jornal muito respeitado, né? É o British Medical Journal, né? Então aqui também numa data bem ainda recente para nós, 2019, meados de 2019, e nós estamos vendo o quê? Que os pacientes com a infecção pelo Helicobacter pylori, eles apresentaram realmente uma maior incidência de osteoporose. Né? Quais são os mecanismos? Não foram elucidados ainda. Né? Possivelmente passa por alterações na permeabilidade intestinal, como nós já comentamos aqui, né? A infecção pelo Helicobacter pylori altera a homeostase do pH estomacal, predispõe à invasão de micro-organismos que podem ser contaminantes da comida do dia a dia, que nós vamos eliminar com um estômago saudável, né? Com acidez bacana, nós vamos deixar passar numa tendência alcalina, como o H. pylori vai, em muitas situações, promover. São considerações minhas, tá? Isso não foi comprovado cientificamente. Eu estou tentando imaginar, junto com vocês, o que também poderia fazer esse link do Helicobacter pylori, mas foi comprovado, então acho que nós temos que respeitar. E agora, entrando mais especificamente na importância daquilo que tem muito peso para nós em termos de osteoporose, que é cálcio, magnésio, vitamina D, tudo isso aí que nós vamos falar, e a inflamação. Então vamos começar, tá, fazendo uma revisão dessa relação do cálcio com o magnésio. Tá? Como isso vai ser longo, e nós já estamos chegando a 1h20 de vídeo, eu vou dar uma pausa para a gente se digerir tudo isso que a gente falou até agora e também se preparar para essa importante revisão do cálcio e magnésio e essa relação com implicação no osso e também no coração, hein? Vamos mostrar que essa relação de cálcio e magnésio, quando ela está totalmente descontrolada, com predominância de cálcio, vamos ver que isso vai afetar profundamente não só o osso, tá? Isso vai afetar muitíssimamente o grupo de doenças que é a líder mundial em mortalidade ainda, que é a cardiovascular, ok? Então fiquem comigo aqui, não saiam, vejam o próximo vídeo que nós vamos detalhar melhor para vocês toda essa questão do cálcio e magnésio. Muito obrigado por estarem nesse vídeo comigo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo a seguir.